Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Call de Danilo. Eu sou o Danilo, hoje é dia 11 de fevereiro de 2025 e o vídeo de hoje é para falar sobre o passeio que eu fiz no último domingo em Angra dos Reis, partindo para a Ilha Grande. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, antes de entrar na polêmica, é que assim, sinceramente, eu tenho sentido que não vale a pena fazer passeios bate e volta, que sai no sábado à noite e volta no domingo à noite, porque é sempre cansativo, sempre... E não importa a empresa que você está indo, tá? As empresas falam assim, a gente chega em São Paulo 11 horas da noite. Mas isso não é uma realidade. Mesmo quando você não pega trânsito na estrada, raramente você chega antes da meia-noite, né? Então, das minhas experiências fazendo esses passeios todos, de bate e volta, seja, sei lá, para Capitólio, seja para Paraty, Ubatuba, em outros lugares, sempre o ônibus acaba chegando muito, muito tarde. E aí a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: alguns passeios, ou melhor, todos os passeios, não é só o preço que você vai pagar para a agência. Porque tem o preço da agência, mas você vai comer, né? Às vezes tem lugar que você consegue levar um lanche, às vezes não. Então você tem que ter em mente duas coisas. A primeira, você vai comer. Não sei se vai tomar café da manhã, se você vai almoçar, se você vai fazer um lanche à tarde. Então tem em mente que você precisa levar dinheiro para comer, né? Então não fica pensando assim, mas é um passeio baratinho. É que nem gente que fala que dá pra ir pra praia com 100 conto. Não dá pra ir pra praia com 100 conto. A menos que você vá, sei lá, pegando carona, ou que você não coma no meio do caminho, ou que você seja uma pessoa que fica se aproveitando das outras. Mas, a priori, você vai gastar dinheiro, sabe? Então você tem o dinheiro do rolê e o dinheiro para comer no rolê. Então, esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto é, não tem jeito. Se você chegar muito tarde, você vai acabar precisando pegar um Uber, ou se você está indo num lugar que o ponto de saída é muito longe, você vai ter que se deslocar até o ponto de saída. Então é bom você lembrar que você vai gastar um Uberzinho para ir até o ponto de encontro, ou você vai gastar ônibus, então você tem que se planejar para preparar a mala, para pegar ônibus, ou metrô, ou trem, ou o que for, para chegar no lugar do ponto de embarque. Então esse é o primeiro ponto. Então não se iluda achando que o passeio é só X valor. Inclusive tem passeio para Capitólio e o pessoal fala assim, não, passeio é só X dinheiro. Só que, se você vai para Capitólio, você não vai ficar num ônibus, você vai fazer o passeio de lancha, aí a lancha é outro preço. Então tenha em mente que alguns passeios você vai gastar muito mais do que aquilo que você viu no pacote. Tá? Então não se iluda, né? Tenha noção que você vai precisar de dinheiro sim. Tá?
Bem, agora falando sobre o passeio em si. E eu vou ser obrigado a comparar o tempo todo a experiência que eu tive em Angra e a experiência que eu tive em Paraty. Né? Por quê? É um passeio muito similar. É um passeio que você vai pegar uma escuna e você vai sair pelo mar, você vai visitar algumas praias que estão numa ilha e, o passeio é muito similar. Até a vegetação é parecida, o ambiente é muito parecido, mesmo porque não está muito longe de Paraty para Angra e para Ilha Grande, né? Então é tudo muito parecido. E aí o que acontece? Eu tive 2 vezes em Paraty. As 2 vezes que eu tive em Paraty, eu peguei a mesma escuna. E aí eu preciso fazer uma observação importante, porque pode ser que outras escunas em Paraty proporcionem uma experiência muito diferente da que eu tive, porque eu fui com a escuna Cavendish. Então, eu não posso falar sobre todas as escunas que tem em Paraty, tá bom? Então esse é um primeiro ponto. Por outro lado, eu senti que todas as escunas ali em Angra, todas tinham a mesma vibe. Então todas muito, muito, muito barulhentas, com som muito, muito alto. E aí independente do que estava tocando. Eu acho até interessante separar esse ponto. Tá? Uma coisa é música que eu gosto de ouvir, outra coisa é volume que a música está. Então, eu posso ouvir uma música que eu não gosto, desde que não esteja num volume super alto, né? Então, por exemplo, eu não vou pegar um pagode para ouvir. Mas, se estiver tocando um pagode num lugar que não esteja com volume muito alto, o pagode não vai me incomodar. Mesmo porque a gente tem que entender que às vezes a gente está em sociedade. Então, se eu quero um passeio privativo, que eu não vou querer música nenhuma, é uma coisa. Mas se você está num passeio com várias pessoas, a coisa, você tem que ser mais maleável e aceitar que, olha, vai ter som e vão tocar músicas que você não gosta. Até aí tudo bem. O grande problema, independente se eu tenho misofonia, independente se eu preciso sempre estar andando com protetor de ouvido, porque eu tenho ouvido sensível a barulho, né? Mesmo que eu coloque músicas que eu goste, eu não posso colocar música muito alto porque meu ouvido incomoda. Então eu sei, então eu sabendo disso, eu sempre ando com protetor de ouvido. Só que eu acho que não deveria ser o caso. Eu acho que eu não deveria ter que estar sempre com protetor de ouvido porque as pessoas não sabem dosar o som. Então, a experiência que eu tive em Paraty com a escuna Cavendish, 2 vezes eu fui lá. Fui em 2023 e 2024. As 2 vezes que eu fui, era um som, né, um rapaz tocando violão, tocando de tudo. Tocou sertanejo, tocou pagode, tocou samba, tocou pop, tocou rock, tocou até reggae, que eu acho que deveria ter muito mais reggae nesses passeios no mar, né? Porque porque a música tem que encaixar com o ambiente. E eu que tenho editado vídeos, eu percebo muito isso. Às vezes tem uma música que eu gosto, eu falo, putz, essa daqui é legal, mas ela não tá combinando com o vídeo, não tá combinando com a vibe que eu quero passar. Então, por exemplo, o vídeo do rafting. Ia fazer sentido eu colocar uma música erudita no vídeo do rafting? Não faz sentido. Por outro lado, o vídeo que eu tô andando de caiaque ou de canoagem, faria sentido eu colocar uma música super agitada? Colocar um Psytrance? Não faz sentido. Então, tem música para cada ocasião e cada música vai puxar a vibe para um lado. Então, tem pessoas, e aí vamos lá, tem pessoas que querem sair da rotina e querem festejar. Tem pessoas que querem sair da cidade grande, como eu moro aqui em São Paulo, e o que eu quero é ir para a natureza para ouvir a natureza, para ouvir o som da água, ouvir o som do vento, né? Então, essa é a minha expectativa. Então, as minhas expectativas não foram atendidas em Angra. Eu, por outro lado, só me irritei, porque todas as escunas em Angra estavam com som super alto. Você estava lá na praia, a escuna lá na puta que pariu e você ouvindo som super alto. Então, não tem como falar assim, vamos para Angra para relaxar. Não faz nem sentido isso, porque você não vai relaxar, você vai ficar estressado com tanto som alto, você vai ficar estressado por ficar tanto tempo sem comer. Então, a experiência que eu tive em Angra eu não gostei. Qual é o resumo que eu poderia dar? Não vá para Angra, vai para Paraty. Paraty é 1000 vezes melhor, mas muito, muito melhor. E Paraty é bonitinho, você consegue tirar foto em tudo quanto é esquina. Aí você tem, um lugar tem a porta vermelha, outro lugar tem a porta azul, outro tem a porta verde. Você tem as pracinhas, você tem os eventos locais. Você quer tomar um café, você quer ir numa lojinha, você quer comer. Você tem todas essas opções em Paraty, sabe? Você quer uma praia? Tem uma praia lá em Paraty também. Então, é muito diferente, sabe? O resumo que eu poderia dar é, você quer ir para um lugar para relaxar? Vai para Paraty. Você quer andar de escuna, você quer ir para o meio do mar e ver os peixinhos? Vai para Paraty. Não perca tempo indo para Angra, porque não vale a pena, na minha opinião, né?
Lembrando que eu fui 2 vezes para Paraty e eu peguei a mesma escuna, que foi a Cavendish. Então, essa escuna tinha um cara tocando violão, com volume bom, eu não precisei pôr protetor de ouvido, e aí eu acho que é a grande diferença, né? Eu nem precisei pôr protetor de ouvido. Algumas músicas que tocaram eu gostei, outras músicas eu não gostei, mas o violão e voz, ele combina com a vibe de relaxamento, né? De você ir para ver a natureza, para você ver o mar, para você ver o céu azul, sabe? Para você ver os peixinhos. É essa vibe que é legal, né? Na minha opinião. Mas, para quem quer uma vibe de ir para um lugar para ficar ouvindo som alto, para ficar enchendo a cara no mar, essa pessoa talvez vai gostar de Angra, talvez vai gostar de ir para Ilha Grande. E eu não posso falar muito de Ilha Grande porque a experiência de sair de Angra e de Escuna para Ilha Grande é uma coisa. Se você vai para Ilha Grande por outros meios, né, ou fazer outros rolês na própria Ilha Grande, aí é outra história. Então, entender que eu estou falando exclusivamente da experiência saindo de Angra e indo para Ilha Grande. Tem muitos passeios lá em Paraty que eu ainda não fiz. Tem muitas escunas que saem de Paraty que eu não sei se todas são tranquilas. Não sei se todas têm essa vibe de passar tranquilidade. Enfim, então acho que o resumo desse passeio todo é que não atendeu às minhas expectativas. Eu que quero sossego, eu que quero fugir do barulho de São Paulo, eu que quero apreciar a natureza, não recomendo ir para Angra, mesmo porque a cidade de Angra também não me apeteceu, né? Então, o resumo é isso. Não gostei do passeio, senti que eu perdi tempo, senti que eu perdi dinheiro, mas eu acho bom às vezes a gente ter algumas experiências ruins para a gente valorizar as experiências boas. E também você ter experiências ruins para avisar para as outras pessoas, né? Então, até tem uma amiga minha que fala assim, você está se enfiando nos passeios muito farofeiros. E eu entendo que sim, alguns casos podem ser, mas eu tô até que surpreso, porque cada passeio que eu vou com uma empresa diferente. Não é proposital. Eu vou no passeio que eu quero ir naquela semana. Aquele dia tem passeio para tal. Então eu vou, independente de qual empresa. Mas é claro, eu vou dar preferência para a empresa que sai mais próximo de onde eu moro, né? Seria Santa Amaro. Eu não vou dar preferência às empresas que saem de Guarulhos, né? Não vou dar preferência às empresas que saem lá de Itaquera, do Tatuapé, porque eu moro na Zona Sul. Então, para mim faz muito mais sentido os passeios que saem de Santa Amaro ou então da Barra Funda, né? Mas aí é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Então você tem que contar, putz, passeio sai da Barra Funda, eu tenho que sair daqui da Zona Sul e ir até a Barra Funda. Como eu vou fazer isso? Depende do horário. Dependendo do horário, vou pegar o trem, vou pegar o metrô. Dependendo do horário, tem que ser de Uber, né? E no fim das contas, eu lamento que eu não tenha gostado do passeio. A agência que eu fui era muito boa, muito atenciosa, só que não ornou, né? Então não é que não vale a pena ir para Angra. Para mim, não vale a pena ir para Angra. Para quem tem o mesmo perfil que eu, e também deseja sossego, eu não vou falar para você ir para Angra, sabe? Porque senão você vai passar raiva. Você vai passar raiva com aquele som super alto. Sabe? Você vai passar raiva com uma escuna que não tem comida, né? A escuna que eu fui lá em Paraty tinha comida. Então eles faziam as paradas, você reservava o almoço, você comia lá, sabe? Então, muito mais prático do que você ter que descer numa ilha, pegar uma fila enorme para comer, sabe? Você fica ali o tempo todo com aquela água salgada. Então não foi uma experiência boa. Você viu literalmente de experiência somente. E aí, cabe a você decidir se para você vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Por outro lado, eu achei que foi muito mais rápido para voltar do que voltar de Paraty, do que voltar de Ubatuba. Porque ele faz um outro caminho, um ônibus, e aí quando ele pega a Dutra, vai que vai, né? Então para voltar eu achei um pouco mais tranquilo, mas não adianta o trajeto ser mais tranquilo se o local não é mais tranquilo. Não adianta você ir para um local que você só tem um passeio de escuna, que você não consegue aproveitar a cidade. Essa foi a minha experiência em Angra, não gostei, não recomendo, mas se você quiser ir para testar, ir para ver, ou se você curte barulho, se você curte agitação, vai lá. Não é um rolê para mim, não é um rolê que eu vou recomendar para os meus amigos, tá bom? Então é isso, até mais e até o próximo vídeo. Valeu!